limitado. Bom, e agora vamos deixar um pouquinho o passado e vamos para o presente com projeção para o futuro. Vamos conversar com a doutora Edinólia Evangelista, do Ministério Público do Piauí. Vamos lá. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Como vai? Bom dia, tudo bem? Bom, isso aqui é um livro para você, com obrigada. 50 anos das minhas reinações aqui em Teresina. Um pouquinho de memória minha e da cidade. Mas eu queria começar a conversa com uma coisa que interessa a você que está em casa e que diariamente você ouve. Acho que não tem um programa que não apareça Ministério Público umas 10 vezes a citação Ministério Público. Doutor, o que efetivamente é o Ministério Público? O pessoal de casa quer saber que órgão é esse, que importância ele tem, que funções ele desempenha na sociedade. O Ministério Público, a função dele é essa, buscar com que os objetivos, os anseios das mais variadas classes, no sentido de coletividade, sejam atendidos. Bom, é você que está em casa. Às vezes você sabe da existência de alguma coisa que é anormal, alguma coisa que está fugindo, uma instituição que está deixando de cumprir as suas obrigações por alguma razão. Você sabe de alguma coisa que se desviou do seu foco. Você pode recorrer, sim, ao Ministério Público, não é verdade? Pode denunciar, pode buscar, e o Ministério Público tem a função de fiscalizar, não é isso? Exatamente. Bom, depois ele encaminha a denúncia, se for o caso, formaliza o processo e a coisa chega ao Judiciário e terá o desfecho que se espera ou não, mas pelo menos o encaminhamento. Agora, neste momento, o Ministério Público está desenvolvendo no interior do próprio órgão, uma atividade muito interessante que é a de proteger e preservar o meio ambiente. Não no sentido de plantar uma árvore aqui, uma coisa assim, mas no sentido de cuidar para que não haja desperdício, por exemplo, de água, para que não haja desperdício de luz, para que o copo descartável não seja jogado de qualquer jeito. Como é que essa atividade está se realizando dentro do Ministério Público e que consequências vocês já percebem a partir dessa implantação dessa política? O Ministério Público lançou na última sexta-feira o projeto oficial MP Sustentável, que busca justamente a conscientização do público interno, inicialmente, no sentido de adotar práticas, as rotinas internas sustentáveis. E que com essas práticas que podem contribuir para diminuir os impactos ao meio ambiente, sejam efetivamente adotadas. São mudanças de hábito, de comportamento simples, mas que repercutem grandemente junto ao nosso meio ambiente. Você não se dá conta disso. Você pega uma balinha, piper. Você pega aquela bala, põe na boca, faz assim com um papelzinho e você joga ou pela porta do carro, ou janela do carro, ou joga no chão da sala, onde você... Se alguém chamar a sua atenção, mas o que representa esse papelzinho dessa bala pipa para o impacto no meio ambiente? Bom, se fosse só esse papelzinho que você jogou agora, já seria inconveniente. Agora você imagine 1 milhão de papeizinhos desse aí jogados diariamente. Não precisa ser muito bom observador para perceber o que está acontecendo, não apenas aqui, perto de você, mas a televisão mostra boa parte do que aconteceu, o que está acontecendo em São Paulo, Belo Horizonte, é reflexo disso, né, doutora? Exatamente. O Ministério Público, justamente atento a todas essas alterações climáticas que andam acontecendo e todo esse fenômeno ao longo do mundo, resolveu aplicar internamente essas práticas sustentáveis, né? O projeto MP Sustentável, ele é alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que busca diminuir a geração de resíduos através da reciclagem, através do reaproveitamento e promovendo também uma destinação adequada aos materiais gerados. Então, o Ministério Público procurou
foi até uma iniciativa muito interessante de uma estagiária da Coordenadoria de Apoio Administrativo, que já tinha essa prática em casa de selecionar os materiais e observou que no Ministério Público eram descartados os plásticos, as garrafas plásticas em lixos comuns. Então, ela começou a separar individualmente. Aquela atitude dela fomentou uma conscientização na Coordenadoria Administrativa que abraçou esse projeto, procurou buscar quais as instituições que recebiam esse material para reciclar. E o movimento foi crescendo, foram feitas campanhas dentro da instituição, dentro do Ministério Público, no sentido de que os terceirizados separassem o material e que esse material fosse devidamente encaminhado às instituições que fazem esse trabalho. Descobriu-se à época que havia o projeto Emaús, a Associação dos Cegos, então, semanalmente, o Ministério Público separava aqueles materiais e encaminhava para essas instituições, para que fossem reaproveitados. Uma vez eu estava... O Firmino, o prefeito Firmino, gosta de citar esse exemplo. Eu falei em algum lugar. Eu estava participando de um evento, era o lançamento de um livro aqui em Teresina, com o livro lançado pela Brasiliense. O camarada, me parece que era alemão ou francês, não me lembro. Era um escritor relativamente famoso. E o livro era Chuvas Ácidas, tratava das chuvas ácidas. E me convidaram, eu fui, mas eu fui como ouvinte, evidentemente. Eu não sou ecologista, não sou biólogo, um cidadão que me preocupa com as coisas. E, de repente, me pediram para falar alguma coisa. Ele estava falando da chuva, dos efeitos das chuvas ácidas, que estavam matando floresta inteira na Alemanha, não sei onde e tal. E o que eu achava? Eu digo, olha, eu fiquei muito impressionado com o seu livro, as informações. Agora, a minha ecologia começa com as minhas unhas. Eu trabalho ecologia no miúdo, no próximo. As pessoas se sentam para discutir o efeito estufa e corta a árvore da rua, corta a árvore do quintal, a mangueira do quintal, e continua protestando contra o calor, e continua falando de tudo, e não faz a ação mínima. Se nós agirmos no mínimo, no micro, nós vamos influenciar no macro. É preciso implantar essa noção, não é, doutora, de que é cuidando do mínimo que se faz o máximo. Sim, por isso o projeto foi lançado dentro da nossa instituição, para primeiro que se possa conscientizar o nosso público interno, para que eles próprios funcionem depois como multiplicadores nos mais variados locais que tiverem acesso. O projeto MP Sustentável busca justamente, em última análise, diminuir o consumo de plásticos, né, de garrafas plásticas, copos descartáveis, fomentar a utilização dos meios eletrônicos e assim diminuir o quantitativo de papel, de resíduos que são gerados ao longo de uma jornada de trabalho e incentivar ainda uma maior utilização de bebedouros. Paralelamente a isso tudo, houve uma substituição a partir da observação dessa estagiária, que a iniciativa foi abraçada pela Coordenadoria de Apoio Administrativo, houve uma substituição dos copos descartáveis, garrafas plásticas, por bebedouros. Foi-se fomentado também o uso dos equipamentos dos sistemas eletrônicos e, com isso, houve uma diminuição, inclusive, dos custos. Eu estava lendo o release de vocês, já 20% a 30% de consumo de energia, da coisa do papel, o que pode ser feito de uma forma diferente. Nós gastamos assim, o homem utiliza a natureza como se fosse uma fonte inesgotável, de recurso inesgotável. Não vai acabar, nunca acaba assim. Todos os recursos, se não forem preservados, se não forem cuidados, eles vão de desaparecer. Então, essa iniciativa do Ministério Público, vocês pretendem, de alguma forma, estender isso à comunidade? Sim. Ou através de palestras, cursos? Como é que vocês pretendem dar uma dinâmica para que esse exemplo que é utilizado no Ministério Público possa chegar um pouco mais longe? Foi lançado semana passada um edital justamente para que instituições, associações, cooperativas interessadas em reciclagem adiram a esse edital e, de fato,
passem a receber esse material do Ministério Público para dar uma destinação ecológica, para dar uma destinação útil à sociedade. Então, esse projeto, quando ele estiver bem fomentado dentro da instituição, ele vai sim partir para novas instituições, partir para as promotorias de justiça do interior, para que os promotores lá fomentem as prefeituras, para que também adotem essa estratégia, e ao adotar essa estratégia, também diminuam os gastos por lá, o que vai redundar também no aproveitamento desses recursos financeiros em outras áreas. Em outras áreas. E trará um impacto para a sociedade. Nós estamos conversando aqui. Eu acabei de receber uma mensagem de uma professora do Colégio Raudi, Unidade Escolar Raudi Bastos, na periferia de Teresina, do Disseu, no Renascença. Ela está utilizando material que vai ser jogado no lixo, essas madeiras que são jogadas em qualquer lugar, e transformando em canteiros. Está ensinando os meninos na escola a cultivar, além de flores e tal, hortaliça, a cebolinha, o coentro dentro da escola. Ou seja, o menino vai começar a perceber que aquela coisa feita com aquele cuidado, sem o uso da química, de produtos aquilo pode ser factível. Ações pequenas e pontuais podem gerar grandes consequências. Doutora, muito obrigado pela sua participação e eu espero que a campanha do Ministério Público, que se realiza agora, está em curso, ela possa se multiplicar, trazendo benefícios para toda a sociedade. E aí, essas rosas não são de plástico, não. São rosas de rosa, por favor. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação.